E nesse vídeo eu quero te contar quem é Alisson Rodrigues, e o lateral esquerdo que inclusive vem sendo comparado a Kleber Chicletinho nas categorias de base. Mas também quero te falar sobre outras duas situações, sobre Gabriel Baralhas, jogador que inclusive o Inter vem dificultando a saída, e quem me disse isso foi o próprio empresário do jogador, e te falar também sobre Gabriel Carvalho e a sua lesão no quinto metatarso, porque muitos perguntaram, essa lesão vai ter a ver com os valores do Gabriel Carvalho para a equipe do Alcaziwa? Eu já te explico, mas eu te dou um spoiler. Sim, vai ter alterações e essa lesão não foi benéfica para o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. E isso antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, eu quero começar aqui nesse momento falando sobre algumas situações para vocês. E quero começar aqui primeiro falando sobre o treino desta terça-feira. O Inter que inclusive tem reapresentação e tem entrevista coletiva daqui a pouquinho, por volta das 11h30, meio-dia. Tem entrevista do volante Ronaldo, novo reforço do Internacional, após o treino. Nesse momento, inclusive, o Inter faz uma atividade no CT Parque Gigante, penúltimo treino antes da partida contra a Seleção do México na próxima quinta. O Inter treina ainda, obviamente, hoje, está treinando, e treina amanhã, também pela manhã, e depois começa a concentração pro amistoso contra a Seleção do México, que inclusive é aguardada para chegar em Porto Alegre amanhã, tá bom? Ou no final ainda desta noite de hoje. Tem esta tendência ainda que a gente não sabe se chega no final dessa noite ou no começo, né, comecinho da manhã de quarta-feira, tá bom? Mas o que eu quero começar primeiro falando com vocês é sobre Gabriel Carvalho e sobre uma dúvida que muitos me fizeram nos comentários, porque para quem não sabe, lá na Seleção Brasileira Sub-20, que estão ainda em amistosos antes da disputa do Pan-Americano, o Gabriel Carvalho teve uma lesão no quinto metatarso, numa partida que inclusive a Seleção Brasileira venceu por 2-0 com gol do próprio Gabriel. Mas o Gabriel teve essa lesão no quinto metatarso, que foi uma lesão que, para quem não sabe, o Neymar também teve, né? E é uma lesão bem perigosa. E é uma lesão que vai fazer o Gabriel Carvalho ficar de fora, por algumas pessoas já da área de fisioterapia que eu conversei, é no mínimo um mês de recuperação, né, da lesão, depois da operação, e recuperação até ele voltar, e mais um mês e meio, né, para ele ficar ali numa plenitude física. Então a gente está falando de 2 meses e meio que não vai ter o Gabriel Carvalho à disposição. A gente está no dia 13 de janeiro, fazendo um cálculo rápido, ele só volta em março, né? Então, só diga-se de passagem, né, o Inter já perde toda a parte desportiva do Gabriel Carvalho, porque ele está vendido à equipe do Al-Qadsiwa da Arábia Saudita e o Inter tem até agosto para ficar com ele. Depois disso, ele se torna jogador da equipe árabe. Isso é uma situação simples de entender. Mas a pergunta que me fizeram é: essa negociação pode cair? Não, não pode, já está assinado, já foi anunciado, inclusive, como novo reforço do Al-Qadsiwa, independente se tivesse lesão ou não, é o risco que o Al-Qadsiwa acaba tendo que sofrer. Segunda situação, o Inter vai perder dinheiro. Sim, o Inter vai perder dinheiro, te explico. Não da parte integral, né? Porque, para quem não sabe, ele foi vendido por 21 milhões e 300 mil dólares. Desses 21 milhões e 300 mil dólares, 16 são fixos, tá? Vale destacar que todo esse valor nem tudo é do Inter, tá? O Inter tem 80% desses direitos econômicos. Mas isso eu não vou colocar o caso para deixar mais simples de explicar a situação. 16 são fixos e os outros 6 vão ser em metas a serem atingidas, tá? E essas metas é aí que o Inter vai perder. Por quê? Porque alguma dessas metas é enquanto ele estiver no Al-Qadsiwa, e aí fizer gols, assistências, conquistar títulos lá, e tem metas no Internacional, porque o Al-Qadsiwa precisa fazer que ele continue performando, né? Porque daí também é atrativo, né, para ele chegar voando lá na Arábia Saudita. Então, se ele fizesse gols, assistências, minutos jogados com o Inter, o Inter iria receber mais um valor desses gatilhos que foram fixados no contrato dele. Só que com o Gabriel Carvalho ficando fora até março, no mínimo, ele vai ter menos minutos, vai ter menos jogos, vai ter menos gols e vai ter menos assistências. Fora o fato que ele vai ter ainda que, né, ter todo um recondicionamento físico até ficar 100%. Então, o Inter vai perder muito quanto a essa situação. Então, sim, o Inter perdeu o dinheiro com esta lesão do Gabriel Carvalho para a seleção brasileira. Isso é fato. Mas o valor não é alto, né? Faz parte ali dos gatilhos, aí eu não vou te dar
né, a previsão certa, porque a gente não tem, é um contrato sigiloso dentro desses 6 milhões, quanto que é enquanto ele estiver no Inter e quanto é enquanto ele estiver no Cadzilla, mas para deixar muito simples para te explicar essa situação, sim, o Inter perdeu valores referentes a gatilhos ainda quando ele estivesse no Inter até agosto, tá bom? Outra situação que eu quero te explicar também, tá? Quero te falar sobre Gabriel Baralhas, jogador que pertence ao Internacional. Se o Roger Machado quisesse, inclusive, poderia estar participando da pré-temporada. Não está, porque ainda é um jogador que não definiu o clube para a próxima temporada. Tem negociações, teve negociações de clubes da Hungria, teve Ceará interessado, o Atlético Goianiense quis a permanência dele para a próxima temporada, próprio Vitória, o Atlético Paranaense antes disso também teve, mas nenhum time ainda fechou a contratação. E aí até conversei com o empresário do Baralhas para saber dessa situação. E ele me disse exatamente o seguinte, tá? Não tá nada definido e o Inter tá dificultando muito a saída, tá fazendo o jogo duro, tá? E até depois eu perguntei para ele por quê e não, acabou não me respondendo mais. Mas o Inter não quer só liberar Baralhas. O Inter quer, de duas uma, o Inter quer ou vender o jogador em definitivo e tentar pelo menos recuperar aquilo que foi investido, mas isso é muito difícil de acontecer, o Inter sabe disso. E aí a segunda possibilidade é emprestá-lo com passe fixado ou algo no sentido, mas o mais importante de tudo, que ele seja emprestado com o novo clube pagando 100% dos seus salários. E é isso que não está acontecendo. Os clubes que estão fazendo proposta pelo Baralhas não querem pagar 100% do salário dele. Por isso, é um jogador que nesse momento ainda não tem a sua situação definida e por isso que a gente pode considerar que ele ainda é jogador do Internacional e mais, que o Inter ainda vai pagar possivelmente o mês de janeiro dele, porque ele é um jogador que neste momento tem um vínculo federativo com o Inter, já que o contrato de empréstimo dele foi terminado com o Atlético Goianiense em dezembro. Outra situação que eu quero te explicar, te falar sobre lateral esquerdo Alisson Rodrigues, jogador de 16 anos, e um jogador que está sendo tratado como o novo Kleber Chicletinho, um jogador que teve um amadurecimento muito forte na equipe sub-15 nessa última temporada, em 24. Começou já o sub-15, o sub-16 agora, muito bem também. Por quê? Teve Grenal agora, para quem não sabe, pela FPAM, e o Alisson Rodrigues fez 2 assistências de 2 cruzamentos muito lindos. E aí aquele cruzamento na entrada da área, aquele cruzamento a la Kleber Chicletinho, que faz um arco. Não é aquele cruzamento de linha de fundo, por exemplo, que é um cruzamento mais de praxe do Bernabéu. Mas ele é um jogador que desde a temporada passada vem se destacando muito. O Alisson é um jogador que evoluiu muito, tipo, muito mesmo. Jogador de velocidade, um jogador de muita qualidade técnica, que tem um cruzamento com uma arma interessante. É um jogador que gosta de fazer muita caneta também, mas aí só uma curiosidade a mais, né? Gosta de ser um pouco plástico às vezes, mas é um jogador com muita qualidade. E um lateral esquerdo, né, que vem evoluindo cada vez mais, inclusive para esse 25 eu acho que já deve ganhar chance na sub-17, por mais que tenha ainda 16 anos. É um jogador que já deve começar a ganhar oportunidade, obviamente ele tem um físico ainda que precisa ser trabalhado, por óbvio, até por isso ele é um jogador muito novo ainda, é um jogador que a gente tá falando da geração 09 já, só para vocês terem ideia. 09 não, 09, já tá falando da geração 09, só para vocês terem ideia. E é um jogador que, sim, vem sendo e tá tendo esse comparativo, né? Porque ele foi muito bem nesse último Clássico Grenal, inclusive, lá na Copa Santiago, né? A torcida colorada fez, inclusive, uma baita festa. O Inter virou esse jogo, inclusive, tava perdendo e acabou fazendo a virada. E o Alisson se destacou bastante. Teve também o Everton, o zagueiro, que inclusive já foi relacionado pelo próprio Roger Machado, que jogou também esse jogo. O centroavante Jackson, que é um centroavante camisa 9, muito bom atleta também. Mas o principal destaque vai pro Alisson Rodrigues, que é um jogador que vem se destacando muito nesse 24. Começa agora o 25 muito bem, com 2 assistências e 2 assistências lindas. Se tu olhar os gols, não posso botar aqui por causa dos direitos autorais, mas se tu olhar os gols, olha, realmente é de tirar o chapéu. E fica o destaque para esse jogador. Alisson, jogador, 16 anos, lateral esquerdo, que tá surgindo agora. Muito bom jogador do celeiro de ases do Internacional, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero ter gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!